Quando nós estamos lendo, a parte do Antigo Testamento onde fala a história dos judeus, onde mostra a luta que eles tiveram, onde mostra a caminhada deles, guerras que aconteceram, aí começamos a pensar, onde estava Deus naquele momento? Percebemos que Deus esteve sempre presente com eles, como Deus sempre esteve presente na vida de todos os seres humanos. Uma é porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. O fato de ter pessoas ruins, não quer dizer que não foi criada por Deus. Foi criada por Deus também. Infelizmente, se deixam se dominar pelo maligno, pelo espírito da desobediência e acabam fazendo muitas coisas, muitas bobagens e até ignorando quem é Deus. E assim Deus acaba afastando e vem o sofrimento. Foi assim na vida dos judeus. Agora, uma coisa que nós conhecemos na vida dos judeus é que eles sempre se julgaram melhor do que outros povos, Até certo ponto, podemos entender o fato deles terem esse pensamento, porque eles foram escolhidos entre todas as nações por Deus para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, um povo separado, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, que desse povo ia nascer o Messias, o Cristo, o Salvador. Deus, nessa aliança, multiplicou sobremodo fisicamente a descendência de Abraão, mas muito maior espiritualmente, porque o Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, também sois filhos de Abraão. Isso falando da parte espiritual, porque essa é a grande nação que Deus tem preparado e que ele destacou mais, que é para morar com ele um dia na eternidade, Mas sabe que nessa arrogância dos judeus de serem considerados melhor do que outros povos, percebemos que o próprio Deus, em alguns momentos na Antiga Aliança, ele falou que, olha, vocês estão pior do que outros povos que nem têm a minha palavra. Eles estão fazendo melhor do que vocês. Percebemos Deus até elogiando outras nações, porque Deus nunca gostou disso. E é muito fácil nós, hoje, também achar que somos melhor do que outras pessoas. Não somos melhores. O fato de eu e você estar ao lado de Deus, procurando servi-lo, não quer dizer que somos melhores. Também somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus para que a gente possa ter o privilégio e as bênçãos de Deus. Senão vamos perder também. Não somos melhores, somos falhos também, Em Marcos, capítulo 2, no versículo 15, Jesus fazia isso. Por quê? Cristo, ele é o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. Podemos entender que Jesus aqui, ele vai de encontro com as pessoas que são carentes, que têm necessidade. E os líderes religiosos, de outro lado, começam a criticar. Esse aí se diz que é filho de Deus, tem ensinado boas coisas, mas olha onde ele está. E Jesus dá essa resposta. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos é cobrador de impostos, e pecadores, Porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo a comer, Jesus estava comendo em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Então, neste momento, já estavam julgando-se melhor do que Cristo. Os religiosos da época, quer dizer, nós não fazemos isso. Nós temos uma separação, nem queremos dar bom dia para essas pessoas. Acontece isso até hoje. Uma pessoa que se julga santo, quer distância daquele que está lá no mundo, no pecado.
não gosta de dar bom dia, nem valorizar aquela pessoa. Existe muito isso. Existe aquela separação, aquela coisa feia que Deus nunca admitiu. Tendo Jesus ouvido, essa conversa, ouvido tudo isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é o privilégio que nós temos. Quando atendemos a voz daquele que nos chama, estamos atendendo a voz daquele que mostrou um grande amor e carinho por mim e por você. E permitiu que os nossos ouvidos ficassem abertos para que a gente pudesse ouvir a sua voz. É assim que nós devemos entender, e não sermos como os escribas dos fariseus, que se julgavam bons, como os judeus na antiga aliança, se julgavam bons e menosprezavam outras pessoas, Podemos ver também em Lucas 18, essa alerta que vem para mim e para você, no capítulo 18 de Lucas, isso mesmo, 18, no versículo 9 a 14. Veja aqui esse outro paralelo que ele faz, para a gente poder entender sobre o publicano e o pecador. Aqui é muito nítido isso, é muito claro como era forte essa tendência de ser um egoísta e de achar que era melhor do que o outro, porque é o egoísmo isso. Eu sou melhor do que os outros. Eu estou me idolatrando, colocando numa posição que eu não tenho. Somos iguais perante Deus. A diferença é daquela pessoa que toma a decisão de estar humildemente ao lado de Deus, a humildade do seu coração. E é interessante nessa passagem do publicano e pecador, que um estava perto do altar e o outro bem longe. Aquele que estava lá na frente, no templo, se julgou juntinho de Deus. E o outro que estava lá na porta, na entrada, nem teve coragem de levantar a cabeça. Mas olha, quem foi justificado nesse episódio? Versículo 9 de Lucas, capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerar injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, pecadores e roubadores, no caso roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Dá a impressão que ele até apontou o dedo, como este publicano, quer dizer, acusando diretamente, Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, quer dizer, eu sei que eu estou tão longe do Senhor. Mas ele não apontou o dedo nem um pouquinho para aquele que se julgava o bom. Ó Deus, sê propício a mim. Eu sei que eu sou falho perante o Senhor. Eu sei o que eu tenho que ficar perto do Senhor. A resposta vem não para que aquele que estava na frente pudesse gloriar-se ainda mais, mas veio de uma forma que jogou ele lá embaixo. E vem também para mim e para você, se cometermos o mesmo erro nesse dia de hoje. Aí a resposta vem no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu acho muito rico esta passagem, e aí posso entender e conhecer melhor qual é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele mostra para mim e para você
que nós não levamos vantagem nenhuma se continuar com o coração cheio de orgulho, achando que é melhor, como os judeus fizeram um monte de vezes e como muitas pessoas fazem hoje. Isso dá nojo na presença de Deus. Deus não quer isso. Deus quer um coração quebrantado, humilde, que reconhece que eu não tenho saída nenhuma. Eu preciso do Senhor. Entendo que eu sou falho e que o Senhor pode me ajudar a corrigir as minhas falhas. Ainda em Lucas capítulo 13, nós podemos ver aquela história daquela grande construção da Torre de Siloé. Aqui os judeus conversando com Jesus, eles queriam saber, né, o que foi, quem está pecando, por que esses morreram, é o castigo que veio. Jesus fala, não, todos estão na mesma condição, mas os judeus aqui, eles se avantajavam por achar que estavam já salvos na presença de Deus. E Jesus dá um balde de água fria neles. Mas não é só neles, também serve para você e para mim. Para a gente não usar de astúcia e achar que somos melhor do que outras pessoas, porque não somos. Capítulo 13, Lucas, nós podemos observar essa conversa aqui. E parece que começou uma conversa assim, de uma forma bem simples. E a resposta, os judeus que estão aqui desafiando Jesus, parece que não gostaram, porque ela foi taxativa de uma forma que jogou eles onde eles não gostariam de estar, né? Versículo 1 do capítulo 13 de Lucas. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos se realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais de que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Essa resposta, imagina se você estivesse hoje conversando com Jesus, talvez uma conversa agradável, uma conversa boa, e perguntar, Senhor, olha, eu vi aquele homem bêbado e de repente ele caiu, entrou na frente de um carro, era muito pecador aquele homem, né? Aquele homem não merecia mesmo, né? Foi por isso que ele, na sua desobediência, na sua podridão da vida aqui na terra, ele foi morto, né? Jesus responderia a mesma coisa. Olha, eu afirmo que todos, e você, se não se arrepender, também vai perecer como eles. Precisam se arrepender. O arrependimento é uma mudança de direção para o lado do bem, para encontrar o caminho que nos conduz para a vida eterna. O arrependimento que Jesus fala aqui é aquele que muda o caráter da pessoa, para que a pessoa possa olhar para a direção e buscá-la, a direção que traz a vida eterna e a felicidade eterna. De outra sorte, não há 3 caminhos. Eu lembro bem até hoje, conversando com uma pessoa muitos anos atrás, no começo de um estudo da Bíblia. Era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha até uma certa formação religiosa e até confiava naquela certa formação religiosa. Mas ele não aceitava o novo nascimento para lavar os pecados em água pura. Isso ele não aceitava. E ele, na sua humildade, na sua simplicidade, nem foi para desafiar, né? Eu que estava conversando com ele. Ele fez a seguinte pergunta: só existe 2 caminhos mesmo? Ele ainda fez com a mão assim. Olha, tem aquela pessoa que é muito malvada, perverso, que esse aí realmente, claramente percebemos que ele não tem chance. Mas temos um segundo tipo de pessoa
que são pessoas que cultivam em sua vida coisas boas, atitudes boas, são pessoas generosas. E existe agora a terceira, aqueles que tomam a decisão de ficar bem perto de Deus, na pessoa de Cristo, são batizadas. E esse segundo tipo de pessoas vai ficar aonde? Percebemos que só há 2 caminhos. Não existe 3 caminhos. Ou você vai estar caminhando no caminho estreito, que é o caminho que conduz para a vida eterna, ou você vai estar no caminho largo, que conduz para a morte e a condenação eterna, sofrimento eterno. E essa pessoa ficou um pouco decepcionado. Ele olhou para ele e falou, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, não roubo, cuido da minha família, cuido dos meus filhos. Mas depois ele entendeu que não há 3 caminhos. Só há 2 caminhos, o que conduz para a vida e o que conduz para a morte. Desta forma, podemos entender o que Jesus está dizendo nesses versículos que acabamos de observar agora. E com essa resposta que ele dá aqui na construção da morte dos galileus, na queda da torre de Siloé, podemos entender bem que todos nós estamos na mesma condição. A diferença é que nós vamos estar ao lado de Deus se continuarmos na luta, buscando o lado bom da vida. E não considerar melhor do que os outros, porque senão Deus também tem nojo de mim e de você. Que Deus nos ajude. Nos ajude nessa caminhada para sermos vencedor juntamente com Cristo. Já estamos vencendo, né? Por isso precisamos ter bom ânimo para estar vencendo nesse mundo que todos já são destinados à condenação, juntamente com aqueles que não querem estar com Deus. Se você já é inscrito no canal, mais uma vez, tenho a agradecer, continue sempre orando, mas uma coisa eu peço, seja um mensageiro do Senhor. Com essa mensagem ou outra que você escolher na nossa página, pode estar abrindo o coração de tantos outros que você nem imagina. E você vai ter alegria e a felicidade de um dia poder encontrar com Ele na glória e saber que, por causa de uma mensagem, Ele mudou a direção da vida. Se você só está sendo um visitante da nossa página, também que Deus o abençoe. Deus o abençoe ricamente. Se tem desejo de receber novas mensagens, fique à vontade para inscrever-se em nossa página e assim poder ser um mensageiro na mão do Senhor também. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê força para continuar vencendo juntamente com Cristo.